Bom, algumas pessoas que estão aqui, eu acho que não participaram, talvez, da aula do módulo passado, que é o conceito de Alzheimer. Eu vou dar uma pincelada, se tiver alguma dúvida, pode guardar para o final, ou então me perguntar ali no COF, tá bom? O Alzheimer ele é uma doença degenerativa, né? Uma neurodegenerativa, e ela se caracteriza pela perda progressiva de memória e das outras habilidades que a pessoa possui, e evolui ao longo do tempo com alteração do comportamento, da personalidade e progride para limitações e dificuldades motoras. Isso é o beabá. Eu acho que a maior parte do pessoal que está aqui já sabe o que é o Alzheimer e como ele evolui, né? Primeiro, a pessoa perde a capacidade para as tarefas mais difíceis, né? Para contas, para lidar com alguns negócios, planejamentos mais complexos, e depois vai perdendo as habilidades para as coisas mais simples do dia a dia, chegando ao ponto de perder a habilidade para se vestir, para comer, né? Para se banhar sozinho. Até o momento não há cura para a doença, mas há tratamentos disponíveis para evitar a evolução da doença, tá? E a partir da realização adequada do diagnóstico, a gente pode promover qualidade de vida para o paciente e principalmente para os cuidadores. Hoje o nosso foco não é o paciente, hoje é o cuidador. Então a gente vai falar disso, tá? Quais as implicações do Alzheimer? Por que ele é tão difícil? Por que ele tem tanta complicação, né? Ele tem um altíssimo impacto entre os familiares e os cuidadores do paciente e desencadeia quadros de sobrecarga e estresse. Acho que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? A maior parte aqui é cuidador, se não é familiar, é cuidador que cuida de alguém que não é da família, mas é pago para isso e também sofre sobrecarga de estresse. Tem um impacto econômico, tanto para a saúde pública quanto para o familiar. O familiar tem um custo com medicação, muitas vezes tem que contratar uma pessoa para ajudar a cuidar, fralda, higiene, modificação do ambiente, tá? A saúde pública, por que tem um impacto, né? As medicações são caras, o SUS fornece medicação aqui no Brasil, essas medicações não são baratas, tem esse impacto. Institucionalização, o paciente com Alzheimer, ele se interna mais vezes, fica mais vezes doente, tem mais quadros clínicos e por isso tem mais custo para o governo, tá? Para a saúde pública. Sabidamente, com o progressivo envelhecimento da população, haverá um número cada vez maior de pessoas acometidas pela doença. Eu vou falar alguns números que são um pouquinho assustadores. Esse quadrinho que eu coloquei aqui no slide é do número de idosos, não é do número de idosos com Alzheimer. No Brasil, em 1998, a gente tinha menos de 10 milhões de idosos. Hoje, em 2010, a gente já tem 15 milhões. A previsão para 2051 é de passar de 20 milhões de idosos, tá? No Brasil, tá certo? Hoje, existe no Brasil 1.200.000 pacientes de Alzheimer, pessoas acometidas com Alzheimer, tá? E no mundo são 35 milhões aproximadamente de pessoas acometidas. Então, vamos colocar isso daí na ponta do lápis e ver o gasto que isso gera, o estresse que isso gera, a sobrecarga que isso gera, né? E a tendência é aumentar, tá? Hoje, a gente tem a população mundial do ano 2000, população de idosos, era de mais ou menos, de octogenários, era de 9 milhões, de pessoas com mais de 80 anos. A previsão para que 2050, isso daí passa de 19 milhões. Então vai ter muito mais gente mais idosa, tá? E aí a gente vai ver mais tarde que a idade é um dos principais fatores de risco para o Alzheimer. Eu vou falar já já. Diante dessa realidade, há um crescente interesse na busca por novos tratamentos para Alzheimer. As pesquisas não se restringem apenas a tratar a doença em si, mas uma série de estudos tem buscado possibilidade de prevenção, né? A gente tem tido muito estudo para prevenção da doença, para evitar que chegue lá, né? A gente sabe que não tem cura, então vamos tentar prevenir. Um dos pontos de partida para a prevenção se dá em buscar entender os fatores de risco. O que leva o Alzheimer? Por que eu já posso desenvolver? O que tem de chance, que aumenta a minha chance de desenvolver a doença, tá? E daí vem a pergunta, filho de peixe, peixinho é? Né? Se meu pai tem Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, será que eu vou ter? E agora? O que eu posso fazer? Né? Então, a gente tem alguns fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. E quais são? A gente tem fatores de risco que são modificáveis, quer dizer, a gente pode intervir nesses fatores para evitar a evolução da doença, e tem fator que não tem jeito. Tá com a gente, vai ter que conviver e não tem o que fazer, tá? Que são os não modificáveis. Eu vou falar de cada um deles. Um dos principais fatores de risco isolado é a idade, tá? De acordo com que a gente vai envelhecendo, a chance de
de adquirir o Alzheimer, a chance de desenvolver o Alzheimer é muito maior. Pessoas com mais de 80 anos têm 50% mais chance de desenvolver Alzheimer do que as pessoas mais jovens. E o Brasil, o mundo está envelhecendo, então a chance de aparecer novos casos é muito maior, tá bom? Não se sabe por que exatamente, mas pessoas com menos de 65 anos raramente desenvolvem. Bom, a baixa escolaridade. Eu trouxe uma frase que eu achei bem marcante, desse filósofo romano aí, Marco Túlio Cícero, que ele dizia: é preciso resistir à velhice e combater seus inconvenientes, à força e cuidados. É preciso lutar contra ela como se luta contra uma doença. Mas não basta estar atento ao corpo, é preciso se ocupar ainda mais do espírito e da alma. Tá? Isso ele disse 50 anos antes de Cristo. E é uma verdade, né? As pessoas com mais baixa escolaridade, com mais baixo grau de instrução, têm uma maior predisposição a desenvolver Alzheimer. Não se sabe ao certo por quê. Algumas teorias dizem que é porque a pessoa que tem menos escolaridade, ela tem mais chance de... se evita menos os outros fatores de risco, que eu vou falar daqui a pouco, que são obesidade, diabetes, tem menos condições de acesso para evitar essas doenças. Outras correntes dizem que é porque as pessoas mais idosas, elas têm uma reserva cognitiva menor, tá? Quanto mais reserva cognitiva, quanto mais a gente foi adquirindo durante a vida, né, conhecimento, reserva cognitiva que eu digo é conhecimento, treinar o cérebro, né? Quanto mais a gente treina, mais instrução, maior a reserva cognitiva, e vai acabando muito mais devagar. Então, só se chegar muito idoso para acabar essa reserva, tá? Não se sabe por quê, mas a baixa escolaridade realmente protege. Agrava. Gênero feminino. Não se sabe por quê, tá? Não tem nenhum estudo que mostre, mas já tem estudos mostrando que a mulher tem 1,5 a 3 vezes mais chances de desenvolver Alzheimer do que o homem, tá? Algumas teorias dizem também, é tudo assim, alguns estudos muito vagos, não tem nada muito comprovado assim, muito certo, que talvez seja porque a mulher vive mais. A mulher é mais longeva, se cuida mais e vive mais, por isso talvez desenvolveria mais Alzheimer. É uma teoria, tá? E o gene? Esse gene, a apolipoproteína E, 4, é um nome grande, difícil. O que é isso? Ele é uma glicoproteína, que é a principal proteína presente no plasma, no sangue humano. E ela é a principal apolipoproteína presente no cérebro, tá? Quando a pessoa, o pai transmite um gene, ele vai transmitir um desses 3 genes pro familiar dele, pro filho. A apolipo E2, E3 ou E4, nessa proporção, a incidência que acontece, tá? 78% do E3. Nesses 14%, quem tem esse gene E4, que recebe esse gene do pai, tem uma maior chance de desenvolver Alzheimer, tá? Esse gene é o gene que a gente fala, o gene do Alzheimer. Quais são os fatores associados? Hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol alto. São todos fatores de risco que a gente chama de fatores de risco vasculares, tá? Então, tudo que é fator de risco vascular, ele interfere diretamente no cérebro, na reserva cognitiva. E piora, aumenta a chance, agrava a chance de desenvolver o Alzheimer. Outros fatores de risco são o tabagismo e a depressão. O tabagismo também inclui naquele fator vascular, né? Ele interfere na parte vascular. E a depressão está relacionada a uma maior incidência de desenvolvimento de Alzheimer em pessoas que têm histórico de depressão. Veja bem, nem todo mundo que é depressivo vai desenvolver Alzheimer e nem todo mundo que tem Alzheimer já teve depressão, mas se viram uma relação entre esses números, tá? Então vamos falar da história familiar um pouquinho, que isso aqui é uma grande angústia, né? A questão da história familiar, como fator de risco para Alzheimer, pode trazer uma série de dúvidas e preocupações. Vamos tentar esclarecer, tá? Ao conhecermos os fatores de risco modificáveis, a gente pode traçar estratégias para evitar a doença. Então, isso é o mais importante. Bom, meu familiar tem Alzheimer. Quais são os fatores de risco que eu tenho? Pô, eu estou sobrepeso, meu peso está alto, minha diabetes está descontrolada. Vamos evitar isso porque é uma grande proteção. Identificar através de exame as pessoas que apresentarão a doença ao envelhecer também mostra-se como importante tópico de interesse
para investigação científica com estudos em andamento. Quer dizer, tem estudos aí investigando através desses genes, de umas outras proteínas que eu vou falar, uns marcadores, se a pessoa tem a chance de desenvolver no futuro o Alzheimer. Isso é importante principalmente para desenvolver novas prevenções, desenvolver novos tratamentos, tá? Não necessariamente para falar para você, olha, você vai ter Alzheimer no futuro. Não é para isso, é para tentar prevenir que isso aconteça, tá? Estudo científico. Eu vou falar um pouco mais disso. Vou dar um exemplo. Um trabalho de seguimento realizado nos Estados Unidos com 1.000 indivíduos, cujo um dos pais teve Alzheimer, comprovado, e 300 pessoas cujos pais não tiveram Alzheimer, foi conduzido através da avaliação frequente, sendo confirmado que a herança familiar, mesmo sem a presença do gene, aquele que eu mostrei, é um fator de risco para desenvolver Alzheimer. Então, pode não ter o gene e tem o fator de risco do mesmo jeito, tendo uma história familiar, mesmo sem o gene. Mesma porcentagem? A porcentagem eu não vou saber te dizer. Não, mas a mesma probabilidade, assim, quem tem, quem tem. Não, então, tem 14% mais chance quem tem o gene de desenvolver, tá? Mas, assim, mesmo sem o gene, tem a possibilidade de desenvolver o Alzheimer, tá bom? Novamente, a importância de investir nos fatores de risco modificáveis, aquele que está na nossa mão, tá? Esses marcadores biológicos é o que estão se fazendo hoje nas pesquisas, tá? Existem duas proteínas, que é a proteína Tau, que é investigada no sangue, e a apolipoproteína E, essa que eu mostrei para vocês. São marcadores que a gente identifica, no líquor, que é o líquido daqui da espinha, né? Esses marcadores biológicos, alterações no organismo do indivíduo que podem ser identificadas através de testes laboratoriais e algumas tendências que a gente vê nas imagens no cérebro, na ressonância, na tomografia, podem precocemente auxiliar no diagnóstico de Alzheimer e daí propor novas intervenções. Apesar da presença desses marcadores poder identificar a possibilidade de desenvolver Alzheimer, por enquanto não há tratamento que modifique a doença. Então, o que é isso? Você vai lá, faz o exame, fala, não, eu quero porque eu quero fazer o exame. Faz o exame e você viu que tem aquela proteína. E aí, o que você vai fazer com isso? Sofrer antecipado? Não tem tratamento. Entendeu? Então, não se faz isso de rotina, se faz para estudo, para tentar identificar, poxa, se aquela pessoa tem, o filho teve, por quê? O que a gente pode fazer para intervir? Então, aí se faz essas dosagens dessas proteínas. E até porque nem sempre a pessoa que tem a proteína vai desenvolver a doença. Tá? É uma chance maior, mas não desenvolve 100%, não é uma certeza. Tá bom? Então, vamos falar com o que de fato a gente pode contar, né? O que de fato protege a gente, o que a gente pode fazer, já que não adianta eu saber se eu vou ter Alzheimer ou não, que eu não posso fazer nada em relação a tirar a substância do cérebro, mudar a proteína, isso não tem nada que se faça. Então, o que a gente vai fazer? Vamos controlar o que a gente pode controlar. Fator de risco, né? De novo, hipertensão, diabetes, tipo 2, aquela que é desenvolvida através da gordura, com os anos, tá? Colesterol elevado, obesidade, depressão e tabagismo. Nós vimos, através de estudos, que essas doenças aumentam o risco de desenvolver doença cardiovascular e o Alzheimer. Tá bom? O que a gente pode fazer para proteger o cérebro? Se envolver em atividades que sejam estimulantes ao funcionamento mental. Aprender coisas novas, né? Leitura, jogos. Eu não sei mexer no computador, vamos aprender a mexer no computador. Eu quero aprender um jogo novo, tá? Coisas estimulantes ao sistema nervoso central. Às vezes, uma coisa simples, até conversar com o neto, ler uma história para o neto. Isso tudo está estimulando o nosso cérebro, tá? Isso protege, aumenta a nossa reserva cognitiva, aquilo que eu falei lá atrás. É como se aumentasse o combustível no cérebro, para queimar mais devagar. A atividade física, não se sabe exatamente por quê, tem várias probabilidades. Ela protege muito o cérebro, tá? 2 vezes, pelo menos, por semana, certo? Estudos mostraram que a prática de atividade física é um fator de proteção por diversas razões. Ele pode diminuir os riscos cardiovasculares, né? A diabetes, melhora o peso, melhora a pressão, então isso daí já diminui a chance de desenvolver. E ele faz com que o cérebro todo, na hora que você está fazendo uma atividade física, todo o cérebro ele movimenta, todo o cérebro ele trabalha, todas as áreas são ativadas. Tá? Então isso daí aumenta a nossa reserva cognitiva. Teve uma experiência com ratos que o alto nível de atividade física mostrou o baixo índice de deposição da proteína beta-amiloide, aquela que deposita entre os neurônios. Vocês devem ter visto na outra aula
com a doutora Célia. E a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é aquela que o pessoal está falando que está na moda, né? Que é comer bastante peixe, salmão, né? Usar o azeite de oliva, comer as castanhas, que diminui radical livre e isso melhora a oxigenação cerebral, tá? Diminui a inflamação, diminui o risco cardiovascular, aumento de frutas, de legumes, certo? É uma dieta equilibrada, vamos dizer assim, não tem nenhum segredo. Isso protege, tá? E é isso. É só isso que eu queria falar para vocês. O recado que eu tenho para dizer é: não adianta ficar angustiado sabendo eu vou ter ou não vou ter. A gente tem que fazer o que a gente pode, o que tem na nossa mão para evitar. Porque enquanto não tem tratamento, vamos fazer o que a gente pode para evitar, tá? Obrigada.